Se você identifica que na sua área de TI existem problemas de comunicação, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre esses problemas e como resolver. Naquela mesma enquete que eu fiz no outro vídeo, lá no meu LinkedIn, perguntando quais são os gargalos de TI, 25% responderam que os problemas de TI, que os gargalos de TI estão na comunicação. E isso também não me surpreende, porque comunicação hoje em dia tem sido um pilar tanto de evolução quanto de problemas. E esses problemas, em boa parte das vezes, eles são silenciosos. A gente não percebe que existe esse problema de comunicação, tanto dentro da TI quanto entre a TI e as outras áreas. E por ser um problema silencioso, ele é, ao mesmo tempo, muito perigoso, porque ele pode causar consequências que vão atrapalhar tanto a área de tecnologia quanto o negócio. Perceba que, às vezes, o problema que você tem, que você enfrenta, ele não é de tecnologia. Ele é de entendimento, de comunicação. Veja se você já passou por isso em algum momento. Uma área de negócios solicita algo para a área de TI. A área de TI executa aquilo que foi solicitado, ou seja, o projeto é entregue. Só que quando ele é entregue, não era o que a área de negócios havia pedido. Perceba que a gente tem um problema aí, claro, de comunicação. E isso é muito frequente. Isso é mais frequente do que deveria ser. Eu vivencio isso no dia a dia, vivenciei em outras empresas, por isso que eu tenho total conhecimento para falar que isso é muito comum. Porque existe, o que às vezes nós como TI não entendemos é que existem comunicações diferentes. Nem sempre aquilo que nós falamos como técnicos é 100% compreendido por quem é de negócios. E o contrário também. Às vezes o que a pessoa da área de negócios pede para nós achamos que entendemos uma coisa, mas na verdade entendemos outra. E quando a gente entrega o projeto, como nesse caso, ninguém fica satisfeito, ninguém fica feliz. Então, perceba que não é um problema de tecnologia, porque você consegue entregar, só que você entrega algo que não haviam solicitado, ou que pelo menos é diferente do que haviam solicitado. E aí perceba que existe uma diferença muito clara na linguagem de comunicação. Dentro de uma empresa, é como se nós tivéssemos... às vezes eu uso essa analogia. Dentro de uma empresa, é como se a empresa fosse um mundo onde cada setor é um país que fala uma língua. Porém, todos querem chegar no mesmo objetivo. Quando isso acontece, você precisa, assim como no nosso dia a dia, se você quer viajar para um outro país e não ter nenhum problema, é importante que você saiba a língua desse país. Seja o inglês, seja o espanhol, enfim, qual for. Na área, ou melhor, no mundo corporativo, é importante que a gente tenha esse discernimento de que a área de TI não fala a mesma língua da área de negócios, que não fala a mesma língua de uma outra área. Perceba que a área de negócios ela fala muito sobre rentabilidade, faturamento, receita, lucro, crescimento, market share. A área de TI ela fala sobre sistema, infraestrutura, VPN, segurança, LGPD. São linguagens completamente diferentes. E como que isso impacta no negócio? E aí existe um quadrinho eu vou deixar na descrição do vídeo. Existe um quadrinho que ele traduz muito bem isso. Uma pessoa solicita uma coisa e cada um da área de TI vai entendendo algo diferente. E qual que é quando eu assumo uma área de TI, que eu percebo que existe esse problema de comunicação,
eu sempre faço alguns pontos que eu vou explicar aqui na sequência que surtem efeito, são coisas simples que surtem efeito e começam a trazer um entendimento maior para a nossa área. E como eu falei em um dos episódios da série Os Bastidores da Carreira de TI, nós, como tecnologia, principalmente as pessoas que têm mais tempo, são mais sênior, os líderes, nós temos um papel de interlocução muito importante e muito forte dentro das empresas. É nosso papel fazer a interlocução, fazer a tradução entre a área de tecnologia e a área de negócios e a área de negócios e a área técnica. É nosso papel fazer isso. Sabe por quê? Porque quando isso não acontece, a gente gera na empresa e no nosso próprio time várias frustrações. O desalinhamento, tem um desalinhamento grande entre os projetos que são executados e os projetos que deveriam ser executados. Os que deveriam ser são os estratégicos e os que são executados normalmente são os mais operacionais. A gente acaba tendo muita solução implementada, só que subutilizada. Eu vivenciei isso recentemente. Às vezes a gente tem 3, 4 sistemas rodando dentro de uma área que não precisava. Um sistema só já seria suficiente para integrar todas as demandas que rodam nos 3, 4 sistemas. Mas se você é uma área de TI que não é interlocutora, que não conhece de negócio, que não fala a língua de negócio, você não vai conseguir enxergar isso. E aí é um ponto muito importante de muita atenção. Naturalmente, você tem a frustração entre as áreas de fora com as áreas de TI, com a área de TI, no caso. Então, acaba acontecendo muito, você vai conversar com uma área, poxa, eu não vou mais pedir nada para o TI, porque o TI não faz o que eu peço, faz diferente, faz o que eles acham que tem que ser feito. E acaba gerando aí, além dessa frustração, uma subutilização ou um investimento equivocado. Então, às vezes, a área de TI investe recurso em soluções que não fazem sentido para o negócio. Tudo isso por falta de comunicação. Mas uma coisa que eu sempre falo quando eu assumo um time de TI, que eu percebo que tem esse problema, é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você conhece das rotinas da contabilidade, por exemplo? Você, analista de TI, você sabe ler um DRE, você sabe fazer um balancete, você tem esse conhecimento? Muito provavelmente não. Você é obrigado a ter esse conhecimento? Também não. Para executar suas tarefas, também não. Então, por que o cara da contabilidade, a pessoa da contabilidade, precisa saber de TI como você sabe? O trabalho dele não é TI, o trabalho dele é contabilidade. Ele tem que ser muito bom no que ele faz na contabilidade. A área de TI é seu papel decifrar para ele. Assim como quando você tem um problema, uma curiosidade, ele vai sentar com você e te ensinar a ler um DRE, quais são as linhas, o que são contas contábeis, enfim. Essa é a diferença. As pessoas, os demais colaboradores que não são de TI não têm obrigação de saber de TI. A obrigação de traduzir tecnologia para essas pessoas é nossa. E se a gente não sabe fazer isso, se a gente não consegue fazer isso, normalmente nós vamos dar soluções equivocadas. E aqui eu vou dar alguns pontos que eu executo, que são coisas claras, práticas, que se você colocar em prática no seu dia a dia, se você colocar isso na sua área de TI, eu tenho certeza que vai tirar você do zero de comunicação e já vai evoluir pelo menos para 30%, 40% de eficiência em comunicação. Comece a fazer reuniões com o seu time traduzindo o impacto no negócio. Ou seja, faça uma correlação entre as demandas que são executadas pelo seu time com os impactos que essas demandas causam na empresa, no negócio. Vou dar um exemplo.
seu time está atuando na implantação de um software de automação de alguns processos para o comercial. Traduza para quem está trabalhando nesse projeto dessas automações, qual é o impacto que esse projeto, estando assertivo, vai trazer. E aí eu estou falando impacto real. O quanto ele vai reduzir de retrabalho, o quanto ele vai reduzir de tempo de execução. Se hoje a empresa está limitada em X pedidos por dia porque não tem automação, quantos pedidos ela vai passar a ter por dia por causa dessa automação que está sendo executada? Traduza o impacto do que está sendo feito, o impacto do que é feito para a TI, qual é a resolução no negócio. Comece a trazer isso para dentro do seu time. Agora, falando de fora, de dentro para fora, comece a colocar a área de TI para participar de definições estratégicas na empresa. Ainda que talvez no começo a área de TI não tenha uma cadeira de opinião, mas esteja dentro, participe, faça por onde estar nas reuniões onde são discutidos os objetivos estratégicos. Porque ainda que você naquela reunião não tenha uma posição de trazer uma oportunidade ou de trazer um voto, fora da reunião você tem como alcançar as pessoas envolvidas e propor melhorias para alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, talvez você não tenha como opinar numa reunião estratégica sobre alavancar vendas, né? Mas você está na reunião, você sabe quantos por cento a empresa precisa alavancar, você sabe quais são as áreas que a empresa vai atuar para tentar alavancar essas vendas. Levando isso para dentro da TI, você consegue enxergar como que você poderia atuar com o responsável do comercial, por exemplo. E aí você consegue dar uma sugestão para ele. Olha, talvez se a gente fizesse essa integração entre e-commerce e ERP, a gente consiga evoluir. Talvez se a gente levar uma solução para os seus vendedores de sugestão, por exemplo, sugestão de venda. Eu já vendo esse mix de produto, aí você faz a integração, você faz um robô, uma automação, o que quer que seja. Então você já tem um mix, o seu vendedor já tem um mix de produto que ele vai oferecer, mas você consegue agregar outros produtos que estejam em promoção ou que tenham um valor agregado maior para ajudar na venda. Isso é estratégico, isso é levar a TI para definições estratégicas. Um ponto que é muito importante também é você conseguir traduzir para o seu time e para o negócio claramente quais são os objetivos estratégicos e quais são as ações que você está tomando para alcançar aqueles objetivos estratégicos. Dentro de casa, é importante você deixar claro quais são os objetivos da empresa e discutir como que TI vai ajudar a alcançar esses objetivos. Para fora da TI, ou seja, para a diretoria, para o negócio, deixe claro quais são as ações que você, como TI, quais são as ações que estão tomando e qual objetivo estratégico ela vai impactar. Isso traz clareza para o time e para a liderança, e com clareza é muito mais confiável de se trabalhar. E um último ponto que, para mim, falando da área técnica, ele é extremamente importante. É a confirmação do que foi solicitado. Numa área de uma empresa que eu trabalhei, lá tinha desenvolvimento, tinha muito problema de comunicação. O que acontecia? A área de negócios pedia uma determinada tarefa, a área de TI, a minha área, achava que entendia, executava, enfim, não era aquilo. O que eu pedi para eles passarem a fazer? A área solicitou algo, então faça uma análise, entenda o que foi solicitado e
repita para a área solicitante. Olha, então vamos ver se eu estou no caminho certo. Você quer um botão azul no centro da tela que te leve para um processo X dentro do sistema, e esse processo, quando abrir, vai abrir em formato de pop-up. Você vê que é como se a gente estivesse traçando o passo a passo do que a gente vai fazer, só que pedindo a confirmação se é isso que a área quer. Você fazendo isso, pode ter certeza que, primeiro, obviamente, faça e documente, né? Primeiro, você vai passar a entregar com assertividade. Segundo, você vai passar confiança para a área de negócio. E terceiro, você vai diminuir drasticamente o retrabalho e a frustração nas entregas de TI. Esse tema de comunicação entre TI, negócio, TI, é algo que eu estudo há um tempo e pratico já há bastante tempo. E como eu venho percebendo que isso é uma dificuldade em muitas pessoas na área de TI, e aí, se for o seu caso também, eu deixo essa oportunidade aberta aqui, eu desenvolvi um material, um e-book, onde eu me aprofundo nesses temas, onde eu me aprofundo em identificar quais são os problemas de comunicação, identificar o impacto desses problemas na área de TI e na empresa, e quais são os principais pontos para se resolver os problemas de comunicação internamente na TI e entre TI e outras áreas. Então, eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição, nesse QR Code também. Sinta-se à vontade. É um material que com certeza vai te apoiar no seu dia a dia, pode se tornar um material de consulta onde você pode ajudar no dia a dia em colocar em prática esses pontos, porque tenha certeza que melhorando a comunicação entre a TI e as áreas de negócios, você já evolui muito a maturidade de TI na sua empresa. E para a gente fechar esse vídeo, uma coisa precisa ficar muito clara. Tecnologia não transforma nada sozinha. Tecnologia unido a boa comunicação, a bons processos, isso sim é um motor de transformação digital. E como que a gente faz isso? Melhorando as nossas conversas. Então, a área de TI, seja aberta para conversas, seja acessível para que as áreas de negócios tenham um bom relacionamento entre TI, negócio e TI. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com quem você acha que também precisa ouvir esse vídeo, precisa estar a par dessa informação, e nós nos vemos nos próximos episódios.